A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos, aqui do canal David Dantas, como uma marca nossa aqui desse canal, eu quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e quem sabe uma boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar a sua vida, sua casa e a sua família. Estamos, pela infinita misericórdia do Senhor, dando início a mais uma reflexão da nossa revista da Escola Dominical da CPAD. Como você muito bem sabe, nós temos um tema que rege todo o trimestre e você acompanha aí na tela o tema que vai reger esse trimestre, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então esse é o tema que envolve os 3 meses da nossa revista. Dessa feita nós vamos estudar a lição de número 5. A lição de número 5 você também acompanha aí na tela, que tem por título O Reinado de Acasias. O Reinado de Acasias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, como você também muito bem sabe, nós temos alguns objetivos a serem alcançados ao longo da ministração, da revista, do assunto. Nós temos então o objetivo geral e o objetivo específicos. Você acompanha aí na tela o objetivo geral da nossa lição, que diz: ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Você acompanha aí na tela também os objetivos específicos. São 3 objetivos específicos. O primeiro dele é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. O segundo objetivo específico é assinalar a coragem de Elias. E o terceiro objetivo específico é identificar as consequências dos atos de Acasias. Nós temos aqui a divisão e as suas subdivisões da nossa lição. Você também acompanha aí na tela, os tópicos com seus subtópicos. Nós temos então aqui o primeiro tópico que diz: um reinado marcado pela idolatria. Reinado de Acasias. Um reinado marcado pela idolatria. O subtópico diz, o primeiro, o Deus de Acasias. O segundo subtópico é: Acasias segue os passos de seu pai. Esse seria o nosso segundo subtópico. O segundo tópico da nossa lição diz: Elias desafia a adoração a Baal. Os subtópicos diz, o primeiro, a corajosa intervenção de Elias. O segundo subtópico diz, a resposta de Elias aos soldados do rei. E o terceiro subtópico é um ministério de fogo. O terceiro tópico da lição é a doença de Acasias e a sua morte. O primeiro subtópico desse tópico é o julgamento do Senhor contra Acasias. O segundo subtópico é a determinação de Elias e a morte do rei. O terceiro subtópico
diz as qualidades de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Esses então foram os nossos tópicos com os seus respectivos subtópicos. Nós vamos então para a nossa lição. O texto áureo, você também acompanha aí na tela. O texto áureo está em Salmos 7, verso 9, que diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Salmo 7, verso 9. A verdade prática diz, você acompanha também na tela, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça e credo. Então, o texto áureo, meus amados, diz que Deus ele é justo e ele sonda, ele prova o coração e a mente das pessoas, né? E de fato só ele tem essa capacidade de ir além daquilo que nós vemos ou enxergamos. Deus ele conhece, né, mentes e corações. Quando o homem, na sua aparência, ele engana as pessoas, mas a Deus ele não engana, porque Deus sonda mente e corações, assim como sondava, né, a mente e o coração do rei Acasias. Já a nossa verdade prática, nós poderíamos aqui dizer alguma coisa sobre esse profeta Elias ser o exemplo e ao mesmo tempo um incentivo para nós ou todo aquele que decide pregar a verdade. Então esse é o exemplo dentre tantos outros, né? Legado que esse profeta Elias poderia deixar e deixou para nós, o exemplo de coragem e um incentivo, de mesmo diante de circunstâncias adversas, contrárias, turbulentas, debaixo de perseguição, nós venhamos continuar pregando. E como diz aqui no final da verdade prática, independentemente daqueles a quem nós iremos pregar esta verdade, independente de classe, raça ou credo, mas que a palavra do Senhor ela possa alcançar a todos, como Cristo assim o fez, sem fazer acepção de pessoas. Amém, meus amados? Nós vamos então para a nossa introdução. A introdução diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Então a introdução está nos dizendo que Acasias, ele não somente imitou os seus antepassados, mas foi muito mais agravante. Mas num determinado momento da sua vida, ele está ali nas alturas, talvez nos seus palácios, um dos seus palácios, e cai. E desta queda ele fica gravemente ferido. E desta situação, né, que ele se encontra de enfermidade, acamado, ele busca, consulta, ele quer saber do destino da sua vida, o que vai acontecer dele no futuro. E ele pede com que os seus servos então vão até ao deus Baal-zebub, consultar, fazer uma consulta a respeito
daquilo que aconteceria em relação à situação que ele estava passando. Dentro da introdução, meus amados, eu destaco um ponto aqui para nós muito interessante e que eu digo que essa característica de Acasias em pedir com que os seus servos fossem até Baal-zebub consultar a respeito do seu futuro que iria acontecer, isso é uma forte tendência, foi o ponto que eu citei aqui, é uma forte tendência nossa, do ser humano, em querer conhecer o futuro. Interessante que essa é uma advertência severa da parte de Deus, é uma proibição, que Deus colocou diante do seu povo, de maneira que eles não viessem consultar os necromantes, consultar os adivinhos, consultar os horóscopos e assim sucessivamente. Foi algo veementemente proibido por Deus. Mas interessante é que isso está inserido em nós. Como eu coloquei aqui, é um fator, é uma forte tendência nossa. É uma forte tendência do ser humano querer saber o futuro. É bem verdade que isso está muito ligado na questão da maturidade espiritual, Quando nós adquirimos uma maturidade espiritual, nós passamos a confiar em Deus, a descansar em Deus. Nós passamos a viver dia após dia, como disse o próprio Cristo, Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas, infelizmente, hoje, a igreja, o povo que se diz evangélico, está vivendo uma superficialidade, está vivendo no raso, estão vivendo uma criancice. Não há uma maturidade, não há uma profundidade na palavra, não há um mergulho profundo nas Escrituras que nos levam a um amadurecimento espiritual. E em consequência a isso, ou em decorrência disso, nós vemos um mundaréu de gente, uma quantidade enorme de pessoas que caem nesse erro, proibido pelo próprio Deus. Pessoas que buscam orientações futuras, são desesperadas em querer saber o futuro. Muitas das vezes marcam-se eventos, cultos, programações. Aqui mesmo na nossa cidade já veio pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus, homens de Deus, que revelam CPF, que revelam número de identidade, endereço, e isso atrai as pessoas, Mas não é o correto, não é o certo, não é o que orienta a palavra de Deus, não é a vontade de Deus essas situações, mas por conta da cristandade viver na superficialidade, nós vemos isso daí. As pessoas ainda apegadas a querer conhecer o futuro, mas que nós possamos, meus amados, confiar em Deus, viver a cada dia o seu dia e buscar na palavra do Senhor as respostas que nós precisamos e não estar de um lado para o outro. Onde tem um profeta, a pessoa vai. Onde tem um homem de Deus, a pessoa vai. Onde tem uma mulher de Deus, a pessoa vai. É assim que nós estamos vivendo, infelizmente, por conta da superficialidade. E Cristo, Ele nos adverte em Sua palavra que os falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. É esse contexto que nós estamos vivendo. É esta realidade que nós estamos contemplando. Muitas pessoas sendo enganadas por espíritos enganadores, como se fosse da parte de Deus, mas são espíritos enganadores. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias nós
Nós não, as pessoas iriam se cercar de mestres segundo os desejos dos seus corações. Se eu quero saber do meu futuro, o inimigo sabe que eu queria saber do meu futuro, e ele vai enviar alguém que possa falar alguma coisa a respeito do meu futuro, mas na verdade estou sendo enganado por espíritos enganadores. E nós precisamos estar atentos, meus amados, em relação a esta verdade. Então vamos para o nosso primeiro ponto, que tem por título um reinado marcado pela idolatria. Nesse título aqui de um reinado marcado pela idolatria, eu consigo enxergar aquilo que na lição anterior, na lição de número 4, eu cheguei a falar sobre o legado. Existe a diferença entre herança e legado. Herança deixa para as pessoas e legado deixa nas pessoas. E aqui, infelizmente, foi um legado herdado por o rei Acasias, não tão satisfatório, não tão positivo, mas um legado negativo, um legado herdado dos seus pais, que lhe trouxeram prejuízos incontáveis. Vamos para o nosso primeiro ponto. Por exemplo, o primeiro ponto diz: o Deus de Acasias. Diz assim a nossa revista: Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor do seu pai no trono de Israel. Acasias, venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Se nós voltarmos um pouco na história do povo de Deus, nós vamos nos encontrar ali no Egito, Deus tirando o seu povo com mão forte, depois das 10 pragas, aquele povo caminhando então rumo a Canaã, a cidade prometida que manava leite e mel. Mas no decurso da caminhada, eles murmuraram, não somente contra Moisés, mas contra Deus. Por conta dessa murmuração, eles, ao invés de levarem 40 dias, eles levaram 40 anos. E o próprio Deus disse que aquela geração que saiu do Egito não entraria na Canaã prometida, na terra que manava leite e mel. Mas nesse percurso, nesse período de tempo de 40 anos, Deus ele orientou o seu povo. Ele o supriu de todas as coisas e também trouxe orientações. Orientações dentre essas que, quando o povo chegasse em Canaã, eles deveriam aniquilar todas as nações que estavam ali habitando. Deus disse que eles não deveriam deixar nada, que tudo fosse dizimado. Só que não aconteceu, infelizmente. O povo, como sempre, desobedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, que era eliminar todas as nações sem deixar ninguém. Só que eles deixaram povos ainda habitando dentro da terra. E por conta dessa pequena massa de pessoas das outras nações que estavam em Canaã, eles foram sendo contaminados. Porque o próprio Cristo, já agora no Novo Testamento, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Foi assim que aconteceu no povo de Deus no passado, quando eles deveriam ter aniquilado todas as nações que estavam habitando em Jerusalém, em Israel ou na Canaã, mas não foram dizimados e ficaram ali no meio do povo de Deus, e foi o suficiente para contaminar o povo de Deus, a ponto de o rei agora Acasias está adorando esse Deus chamado Baal-zebub, esse Deus que agora ele pede que os seus servos vão lá e consulte para saber qual seria o seu destino, o seu futuro, se ele iria viver ou se ele iria morrer. Então o primeiro ponto é o Deus de Acasias,
Deus de Acasias era o Baal-zebub, né? Um deus que era ali pelos filisteus de Ecrom. Vamos para o segundo ponto. Na verdade, ainda concluindo o primeiro subponto em dizer que quando a Bíblia fala sobre as pequenas coisas, porque o povo de Deus ele foi contaminado porque deixou ali reservado uma pequena parcela das outras nações. E voltando agora para o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia diz também que um abismo ele vai chamando o outro. Então, são pequenas coisas que precisam ser resolvidas, porque se não são resolvidas, elas podem tomar proporções incalculáveis. Talvez tenha esse pecadinho de estimação, esse deslize aí na sua vida, que você sabe que não é certo, você sabe que não é correto, e ele precisa ser anulado, ele precisa ser desfeito. Então, querido amigo, irmão, irmã, você amigo, corte fora, lança fora, abandone, porque se for acumulando, vai chegar uma hora que vai ficar insuportável, o desvio pode ser grande na sua vida. Saiba que Deus ele perdoa. A Bíblia diz: onde habitou o pecado, superabundou a graça. O prazer de Deus não é condenar, o prazer de Deus é salvar. Deus sempre está disposto a perdoar, Deus sempre está disposto a salvar. Aproveite então enquanto a porta da graça está aberta e corra para os braços de Deus. Peça perdão, humilha-te, Ele tem perdão para a tua vida. Vamos para o segundo ponto, que diz assim: Acasias segue os passos do seu pai. Lembra que o legado, né? O legado é deixado nas pessoas, seja ele positivo, seja ele negativo. Nesse caso de Acasias foi negativo. Ele seguiu os passos dos seus pais. E diz assim a nossa revista: o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias conseguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, abre aspas, diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até que envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Então esse ponto está dizendo que o rei Acasias ele teve um período curto, né, do seu reinado de 2 anos. Mas esse curto período de 2 anos reinando sobre Israel, ele conseguiu ser pior do que os seus antecessores, dos seus pais. Diz aqui a revista que ele imitou, só que ele imitou agravando mais e mais aquelas práticas que os seus pais tinham, que com certeza eram contrárias à vontade de Deus. Pegando esse aspecto do imitou, queridos, eu trago uma verdade aqui para o nosso coração. Eu aprendi desde muito cedo que nós temos 2 formas de nós aprender uma coisa. Ou eu aprendo com os meus erros, ou eu aprendo com os erros das pessoas. Não tem aquela passagem que Deus diz assim: eis que põe de ti a morte e a vida, escolhe pois a vida. Deus ele coloca as condições, mas ele dá o detalhe, ele dá um conselho para as pessoas. É nessa perspectiva que eu vou também para o lado do imitar ou aprender alguma coisa. É possível nós aprendermos com os nossos erros? Absolutamente. É possível nós aprendermos com os nossos erros. De igual modo, é possível nós aprendermos com o erro das outras pessoas. Mas o que difere uma coisa da outra, visto que eu consigo aprender com as 2 situações? É que quando eu erro, dói em mim. Então, para eu aprender, eu tenho que passar pela dor.
Do contrário, se eu aprendo olhando as outras pessoas, infelizmente, não que eu esteja desejando, mas eles sofrerão as dores. Mas eu, de maneira sábia, olharei para eles e aprenderei a lição, de maneira que eu não sofrerei o dano, mas pegarei um caminho que me trará paz, que me levará a lugares melhores. Eu aprenderei a lição olhando para as outras pessoas. Então Acasias, ele poderia ter feito assim, vendo o final dos seus pais, aquelas práticas que eles tinham, né? E o final que eles tiveram, ele poderia pensar: não, eu não vou por esse caminho, vou por outro caminho. Só que infelizmente não. Ele traçou o mesmo caminho, né? E não teve outro final a não ser o mesmo que os seus pais. Uma vez aconselhando uma pessoa, ela ali se lastimando pela vida que estava vivendo, e eu orientei da seguinte situação: mude suas escolhas, mude suas decisões, tome caminhos diferentes. Eu dizia para ela: não tem como você querer resultados diferentes sendo que as suas escolhas continuam sendo as mesmas. Isso é impossível. Impossível querer um resultado diferente sendo que as escolhas continuam sendo as mesmas. Então, pessoas erram, continuam errando e querem continuar errando. Não tem outro resultado diferente daquilo que você está tendo hoje. Mas é possível você ter um futuro diferente, mas a partir do momento que você muda também as suas escolhas. Amém, meus amados? Vamos para aqui o nosso segundo ponto, nosso segundo tópico com os seus subtópicos. Então o segundo tópico diz: Elias desafia a adoração a Baal. O primeiro subtópico desse tópico diz: a corajosa intervenção de Elias. Vamos ler? O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então nós vemos aqui Deus levantando Elias para confrontar os servos do rei Acasias, que nesse momento ele acaba de enviar os servos dele para consultar Baal-zebub, para ver qual seria o final daquela situação que ele estava vivendo. E Deus envia o profeta Elias para perguntar para esses servos: por acaso Deus não existe? Será que Deus não tem a capacidade? Será que Deus não pode lhe dar a resposta que você precisa, que você procura? Essa foi a indagação que Elias, a mandado de Deus, faz àqueles homens, né? E daqui a pouco, quando eles são confrontados, eles voltam para dar resposta, alguma resposta a Acasias, que é o segundo ponto aqui que nós vamos ler. Então, o segundo subponto diz: a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes Deus desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela dos seus soldados, ajoelhando, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Então,
aqueles servos saem para consultar Baal-zebub, eles são confrontados pelo profeta, e ele diz que eles não iriam se levantar, ele não iria se levantar, aquela doença era para a morte. Eles levam essa notícia até o rei Acasias. O rei Acasias então destaca 3 grupos de soldados. O primeiro deles vem até Elias para tentar levar Elias para o rei, para que o rei viesse conversar com Elias. No primeiro grupo de soldados, Elias ora e Deus manda fogo do céu e consome todos aqueles soldados. A notícia chega até o rei decide então trazer o segundo grupamento de soldados para tentar levar Elias até ele, a presença do rei Acasias. E Elias ora novamente e Deus manda fogo do céu. Chega a notícia aos ouvidos do rei Acasias de que mais uma vez aqueles soldados, ou aquele segundo grupo de soldados, haviam sido exterminados pelo fogo do Senhor. Vem o terceiro pelotão e o chefe desse pelotão ele tem uma atitude diferente, diz a revista e a Bíblia e a palavra do Senhor, que esse capitão, temendo pela própria vida e a vida dos seus soldados, ele se ajoelhou, ele suplicou, ele clamou, pedindo que não viesse a acontecer aquilo que aconteceu com os demais soldados. E diz a Bíblia que Deus ouviu, Deus se compadeceu daquela situação e não trouxe fogo, e não foram consumidos aqueles soldados. E isso, meus amados, nós poderíamos, na verdade, poderíamos aplicar de diversas maneiras, dentre elas o clamor que quando uma pessoa faz diante do Senhor encontra, Já citamos em lições passadas aquele texto da Bíblia Sagrada que diz que alguém contando os seus pecados e deixando alcança o favor do Senhor. Aquele que conta, confessa os seus pecados e deixa, alcança a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O nosso terceiro subtópico do nosso segundo tópico tem por título Um Ministério de Fogo. E diz assim a nossa revista: Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. O primeiro no Monte Carmelo com os profetas de Baal. O segundo é no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E o terceiro, quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Então nós temos aqui este profeta chamado Elias, que por algumas vezes, numa circunstância que se encontrava, ele ora a Deus e Deus responde com fogo. Por isso algumas pessoas o denominam como profeta de fogo. Então, literalmente, nós temos um profeta de fogo. O problema, meus amados, é que as pessoas tomam essa literalidade e querem aplicar em todas as situações. Por exemplo, nós vemos no nosso meio, no meio evangélico, pessoas dizendo assim: fulano prega com unção, fulano prega sem unção, fulano canta com uma unção, fulano não canta com unção, fulano tem unção, fulano não tem unção. É esse tipo de coisa que nós vemos dentro do contexto evangélico. Aí chega nessa parte aqui do profeta de fogo. Fulano tem fogo. Aquela mulher que tem fogo. Mas vão sendo levados por pensamentos irrefletidos. Porque, por exemplo, se nós fôssemos tomar a questão da unção, quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos o que? Ver
pessoas que foram ungidas. Por exemplo, Samuel, ele ungiu, ele passou pelo processo da unção. Samuel ungiu Davi. Nós vemos também ali Moisés, juntamente com seu irmão, né, ungindo, consagrando alguns objetos para o tabernáculo. Então, quando nós olhamos para a realidade da unção dentro da perspectiva veterotestamentária, nós vemos que unção significa separação, separar, dedicar exclusivamente para Deus. Então, não tem lógica se unção é separação, eu dizer, fulano tem unção, fulano não tem unção. Mas por quê? Visto que a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, ou seja, estamos separados do mundo. E a Bíblia diz que ser santo é ser separado. Não é alguém isento de pecar, mas é alguém fora do mundo, alguém separado das coisas do mundo. Então, no sentido geral, todos nós temos unção. Todos nós somos ungidos. Todos nós, cristãos, servos do Senhor, cidadãos dos céus, nós temos unção. A questão é que as pessoas confundem unção, achando que unção, né, é uma performance. Hoje nós vemos um grupo de pessoas que vão cantar e fazem, me perdoe a expressão, aquela papagaiada toda achando que aquilo é unção, aquilo é mover de Deus, aquilo é poder de Deus, quando na verdade é simplesmente performance humana. Por exemplo, nós vemos no meio pentecostal, a qual eu faço parte com muito orgulho, mas infelizmente está sofrendo decadência, a corrupção. Nós vemos no meio pentecostal o mover, o famoso mover do Espírito Santo. Mas que mover é esse que só acontece quando o batuque de uma bateria está acontecendo, de maneira que parou de tocar, acabou o mover? Essa é a realidade do contexto pentecostal dos nossos dias. A qual contexto esse que eu faço parte, digo com orgulho, mas não dessa lógica aí que estão tentando, me perdoe mais uma vez a expressão, enfiar goela abaixo para fazer a gente crer que isso é mover do Espírito Santo. Nunca foi. É puramente emoção, é puramente espetáculo humano em cima dos púlpitos. Aí, lógico, se eu vou ministrar uma palavra, se eu vou louvar e não tenho essas atitudes exteriores, essa desenvoltura no palco, eu não tenho unção. Eu até desafio as pessoas a pensar que se Jesus viesse aos dias de hoje e ministrasse uma palavra, as pessoas diriam que Jesus não teria unção, não tem unção. Porque nós estamos montando, criando um estereótipo daquilo que tem, daquele que tem unção, quando na verdade estamos muito longe, né, de saber que isso é unção. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender esta verdade tão imprescindível para a nossa vida, meus amados. Então as pessoas caem, aqui literalmente, um profeta do fogo, né? E não um profeta de fogo, como as pessoas querem dizer. Que o que importa, meus amados, é a verdade das palavras ditas, e não uma simples apresentação ali, estereotipada do lado de fora. Tenhamos cuidado, meus amados, com esses ditos moveres do Espírito Santo, quando na verdade são apenas carnais,
humanas, apenas que tocam a emoção e que não há transformação, não há mudança de vida, não há evangelho genuíno e verdadeiro. Vamos mais adiante? Vamos para o nosso segundo ponto, ou o terceiro tópico da nossa lição, que tem por título A Doença de Acasias e a Sua Morte. A doença de Acasias e a sua morte. O primeiro subponto diz assim: o julgamento do Senhor contra Acasias. O julgamento do Senhor contra Acasias. Diz assim a nossa revista: Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência da sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então Deus agora envia, depois de Elias ter confrontado, os servos, perguntando: acaso não há Deus em Israel, de maneira que o profeta ou o rei mande consultar a Baal-zebub? Depois desta cena, Elias se encontra com o rei Acasias e traz a sentença da parte de Deus: desta doença você não vai sarar, mas você irá morrer. Dessa doença você não sairá, mas você irá morrer. E a lição também diz que o rei Acasias lembrava de tudo quanto Deus havia feito para com o seu povo, incluindo ali os seus antepassados. Na semana, se a minha memória não falha, na semana passada nós falamos a respeito sobre o quão profundo alguém pode ir na sua cegueira espiritual e o que leva uma pessoa a chegar a este estágio. E nós comentávamos que para que alguém não viesse chegar a uma situação como essa, no profundo estágio de cegueira espiritual, é só lembrar do passado. Lembrar do que Deus fez no passado. E a revista agora está nos dizendo que o rei Acasias lembrava de tudo isso. Agora, indo um pouco mais profundo, meus amados, quando nós lemos esse texto aqui que a lição está nos dizendo, por exemplo, assim: Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. O ponto que eu coloquei é assim: a aparente atitude de um Deus cruel. Não parece? O que você acha? Quando nós vemos Elias indo até o rei Acasias e trazendo a sentença de Deus: não sairá vivo, você irá morrer. Não parece, não dá a entender que é um Deus cruel, um Deus mau, mas tudo vai depender do seu ponto de vista. Tudo vai depender de como você quer enxergar as coisas. Por exemplo, algumas pessoas, não sei nem dizer porquê, mas quando leem a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, vão dizer que Deus é um Deus mau, um Deus perverso, um Deus cruel, um Deus que é intolerante. Na verdade, meus amados, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus de oportunidade. Enquanto que para alguns, quando olham para esta cena de
Elias chegando até o rei Acasias e dizendo, da parte de Deus, não sairá dessa cama, irá morrer. Para alguns, esse Deus é mau, é cruel. Para nós, que temos a sensibilidade do Espírito Santo, como eu coloquei aqui, é Deus dando mais uma oportunidade para o arrependimento. Porque nesse contexto, o rei Acasias está desviado. O rei Acasias ele está voltado para outros deuses. O idólatra abandonou a Deus, virou as costas para Deus. Ele está totalmente excluso da presença de Deus pelas suas práticas. Mas quando Deus envia Elias e traz a sentença, Deus está querendo resgatar ele, de maneira que naquela circunstância ele pudesse refletir na sua vida, o que ele tinha feito, aquilo que ele realizou, as suas práticas. Ele poderia dizer, já que eu estou morrendo, eu vou pôr em ordem a minha casa. Já que eu estou morrendo, eu vou me aproximar de Deus outra vez. Já que eu estou nessa situação e não tenho mais um retorno, eu vou me reconciliar com o Senhor. Você observa agora que, diferentemente de como a maioria pensava ou pensaria, esse Deus é um Deus cruel, não quer que ele sare, ele poderia curar, ele poderia salvar, mas ele não vai curar, ele quer que a pessoa morra. Não é que ele quer que morra, ele quer que a pessoa se arrependa e alcance a salvação. Por exemplo, meus amados, Deus ele é um Deus de muitas formas de agir, a multiforme graça do Senhor. Imagine comigo a seguinte situação. Você não acha que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra? Já que ele tem tanto poder, ele não poderia muito bem pegar um dos seus profetas de hoje, homens e mulheres de Deus, e levar essa pessoa até em frente a um hospital, onde tem ali pessoas com leucemia, pessoas com câncer, pessoas em estado terminal, e a pessoa chegasse em frente ao hospital e levantasse as mãos e dissesse, vocês estão curados em nome de Jesus, e todas aquelas pessoas fossem curadas. Você não acha que Deus teria poder para isso? Eu acredito piamente. Mas eu vou mais profundo e faço essa pergunta. Por que então ele não faz isso? Por que Deus não cura todas essas pessoas? A resposta é simples. É porque muitos, na sua plena saúde, não refletiriam nas suas vidas, não pensariam em Deus, não lembrariam do Senhor. E nessa circunstância, agora que eles se encontram nos hospitais, acamados, enfermos, Deus está dando tempo para eles se arrependerem, buscarem a Deus. Um segundo ponto dentro dessa perspectiva, unindo ao que eu já estou falando, eu coloquei aqui que a preocupação de Deus é com a eternidade da alma. Deus não está muito preocupado com o nosso corpo. Deus não está preocupado com a matéria. Deus está preocupado com a alma. Se necessário for, se preciso for, para salvar uma alma, a alma da pessoa, Deus lançar na cama, no leito, de maneira que nessa circunstância aquela pessoa reflita e se volte para o Senhor e ganhe a alma, Deus assim fará. Está aí a resposta, meus amados, do porquê de Deus não enviar os seus servos e os colocarem diante de algum hospital e ali orar e todos serem curados. Porque Deus quer que as pessoas se arrependam. Deus quer que as pessoas se voltem para Ele e ganhem, salvem as suas almas. Volta para Acasias agora. Será que Deus estava sendo muito mau, muito cruel? Quando enviou Elias e disse, dessa cama você não sai.
Não significa que naquele instante que Elias falou, ele morreu. Não, passou mais um tempo suficiente para acontecer aquilo que exatamente Deus queria, que era o arrependimento de Acasias. Idólatra, desviado, coração ali embrutecido, como diz aqui na nossa lição, um coração obstinado, mas Deus queria salvá-lo. Agora você observa que Deus é um Deus de amor. Observa a grandeza desse Deus, o plano do Senhor para alcançar a alma das pessoas. Então Deus está preocupado, meu amigo, se você está vendo este vídeo, que você está no leito do hospital, se você estiver na sua casa, estiver com um mal, com uma doença que está atrofiando os seus membros, Deus está se preocupando com a sua alma. Porque a Bíblia diz que lá no céu não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais pranto. Nós seremos perfeitos como perfeito Ele é. O que importa, meu amado, você que está me escutando agora, é o destino da sua alma, que é estar com Deus. Não olhe para essa circunstância e murmure. Não olhe para esse momento e culpe a Deus. Não. O que importa é que um dia Deus enviou o Filho dele para morrer naquela cruz. E hoje mesmo, eu e você estando doente, nós temos a possibilidade de sermos salvos. E temos a nossa alma morando com Deus para todo sempre. De outra maneira estaríamos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Deus está bradando aí no teu coração dessa oportunidade. Vamos continuar, meus amados. Ainda dentro desse ponto, o julgamento do Senhor contra Acasias, um parágrafo que diz assim: Acasias, ele conhecia as maravilhas de Deus, que Deus havia operado no meio do seu povo. Um ponto que eu destaco aqui, meus amados, é: ninguém está por inocente. Muito interessante esse tópico aqui. Lá em Amós, não sei bem a referência, mas o livro é Amós, diz assim que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Ninguém está por inocente, meus amados. Ninguém está por desavisado, porque antes que Deus faça qualquer coisa, Ele avisa. Por exemplo, nessa circunstância de Acasias, você acha que ele não tinha o conhecimento que iria morrer? Deus o avisou. Deus o advertiu. Deus antecipou a situação. Isso nós podemos contemplar no Gênesis, quando ele diz: não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando nós vemos aqui agora o ápice, ou a conclusão de tudo, a volta de Jesus, ele espalhou os seus servos por toda a face da terra, anunciando esta verdade que ele vem. Então ele vem e ele vai cumprir, mas primeiro ele avisa, porque ninguém está por inocente. Alguém diz: eu não sabia, eu não conhecia. É impossível isso. Eu sei que muitos vão argumentar naquele dia: eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me falou nada. Podem usar, mas Deus ele é consciente de que Ele avisou novamente, deu oportunidade, mas as pessoas, na sua obstinação, não quiseram render-se ao Senhor Jesus Cristo, não quiseram abrir mão do pecado para viver no centro da vontade de Deus. Ninguém está por inocente, como diz aqui a lição. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. No final aqui desse tópico ainda, meus amados, diz que Deus não tolera obstinação. É o limite de Deus.
A Bíblia fala sobre o cálice da ira de Deus que se derramará. Mesmo Deus sendo quem Ele é, Deus tem um limite. Deus tem um ponto que Ele não tolera mais. Deus deu todas as oportunidades possíveis. Quando o limite de Deus acaba, nesse intervalo, nesse tempo, Ele deu todas as oportunidades possíveis para a pessoa refletir, para a pessoa mudar, para a pessoa tomar uma atitude, um rumo diferente, humilhar-se, pedir perdão. Deus fez de tudo. Por exemplo, um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada diz que Ele está à porta e bate. Se abrir, eu entro e saio com Ele e Ele comigo. Deus é um Deus de oportunidade, mas Deus também é um Deus que tem limites. Mas antes que esse limite acabe, Deus tem dado todas as oportunidades. Quem sabe, meu amado, você esteja nesta condição em que Deus já lhe deu todas as oportunidades e você continua brincando, continua com o seu coração obstinado, continua não aproveitando a oportunidade. Talvez esteja no limite da paciência de Deus. Quantos louvores Deus te tocou, quantas mensagens Deus te tocou, quantas pessoas Deus não usou para tentar chamar a sua atenção e você, obstinado, não quer se dobrar. Cuidado, meu amado, cuidado, minha irmã, meu amigo, cuidado, porque a paciência de Deus tem limite. É como diz aqui a lição, né? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Eles rejeitam o chamado de Deus, desprezam, tapam os seus ouvidos. Lembra daquela cena quando os religiosos estavam com Estevão começa a pregar, eles tapam os ouvidos e rilharam os dentes com ódio, com raiva. As pessoas são assim, meu Deus do céu. Só a graça de Deus. Abra o seu coração, querido. Deixa Deus bradar dentro do teu coração. Tira esta mágoa, tira este rancor. Receba a graça e a paz do Senhor no seu coração. Se desprenda, o ministro da sua vida, que as correntes que te prendem, que te agarram, sejam quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontre vitória, você encontre a saída, você encontre paz. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, meus amados, o segundo subtópico deste terceiro tópico diz a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e os seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta da medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independentemente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Então, mesmo tendo muito dinheiro, mas pela escassez do conhecimento da medicina e pela determinação de Deus, este homem faleceu, rei Acasias. O ponto que eu quero destacar para nós nesse aspecto aqui, nesse subtópico, é que a mesma mensagem
que Elias, da parte de Deus, deu aos servos do rei Acasias, a mesma mensagem ele falou agora diante do rei Acasias. E o ponto que eu quero destacar é que ele não mudou a mensagem pelo fato de estar perto de uma autoridade. Seja para os servos, seja diante do rei, ele disse a mesma mensagem. Ele não mudou, porque o que importava para ele não é ser obediente aos homens ou agradar aos homens, mas agradar ao seu Senhor. Imagine, meus amados, mesmo sendo profeta de Deus, aquele homem estava falando para um rei, a maior autoridade naquela situação. Mas ele não titubeou, ele falou a verdade, porque importa agradar a Deus, diz a Bíblia, do que aos homens. E assim ele fez. Nós, ou você que está me escutando, que ministra, que prega a palavra, esteja sempre em conexão com Deus. Não mude a mensagem, não altere a mensagem. Fale o que Deus quer que você fale. Diga o que Deus quer que você diga. Independente, como disse lá na nossa verdade prática, independente da raça, da cor. Deixa eu ler aqui para nós aqui clarear a nossa mente. Independente da classe, raça ou credo, diga a verdade. Doa quem doer. O que importa é agradar ao seu Senhor. Faça como Elias, tenhamos esse exemplo. Um segundo ponto que eu destaco é o compromisso do profeta é com Deus. O meu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com Deus. Seja fiel ao Senhor, fale fielmente a palavra do Senhor, diga a verdade. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O mundo só será liberto conhecendo a verdade na maioria das vezes ela dói. Lembro-me de uma situação de um certo pastor, não que eu tenha visto isso, mas chegou aos ouvidos, é a história que a gente fica sabendo, que um certo pastor ele não pregava a respeito de pecado no domingo, porque a lógica dele é que as ovelhas dele passavam a semana inteira, sofrendo labutas, e ele iria falar ainda de pecado, ele iria falar de pecado no domingo, trazendo mais peso para aquelas pessoas. Não, essa era a lógica dele, ele não iria falar. Mas a Bíblia é tão clara e diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Então, onde esta igreja vai chegar, visto que o seu pastor não quer falar a verdade? Então, meu amado, minha irmã, você que é escolhido e chamado do Senhor, fale a verdade, não mude a mensagem. Entrega o que Deus pediu que você viesse falar. Vamos mais adiante, meus amados, para o terceiro subtópico do nosso terceiro tópico, que diz as qualidades de Elias. Vamos ver quais eram as qualidades de Elias? Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como, primeira dela, intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, coragem. E ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Tem um texto da Bíblia Sagrada que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. São esses homens e mulheres que Deus busca, como Elias, corajoso, fiel, um homem destemido, um homem que tinha intimidade com Deus de fato. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós,
orou e Deus atendeu a oração daquele homem. Oh, meus amados, nesses tempos corridos, um mundo acelerado, onde nutre o nosso tempo, nós precisamos reservar um tempo com Deus. Eu confesso e abro o meu coração aqui para vocês que é uma luta da minha parte em não somente me dedicar à obra de Deus, mas também ao Deus desta obra. A não somente trabalhar para Ele, mas conhecê-lo também, ter intimidade com Ele. Que nós tenhamos esse equilíbrio, meus amados, entre trabalhar para Deus na sua obra, mas também conhecer o Deus desta obra. Temos comunhão, temos intimidade com esse Deus. Então, meus amados, indo aqui para a conclusão da nossa lição, diz assim: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente cumprindo sua missão e honrou a Deus. Que privilégio, né, meus amados, deste homem. Que nós tenhamos este desejo de, em todas as coisas, honrar ao Senhor. Que possamos ser fiéis e obedientes ao Senhor. E nesta atitude, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Essa, meus amados, foi a nossa lição. Lição de número 5 da revista da Escola Dominical. Esperamos em Deus que esta lição tenha trazido muita edificação para a sua vida e que Deus tenha falado ao seu coração, né? E pedimos encarecidamente que você agora venha nos abençoar, dando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Temos certeza que isso será de grande ajuda para nós, para nos dar mais força para continuarmos, né, produzindo este material para abençoar mais e mais vidas, mais e mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério e que nós possamos nos ver no céu. Jesus está voltando. Até a próxima lição. Amém e amém.